programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. O que é isso, governador? Zema, seu caloteiro, cadê nosso dinheiro? A nossa defesa da remuneração não é um debate corporativo. É um debate fundamental de uma sociedade que quer desenvolver. A sociedade não desenvolve se não investe na educação. Não tem investimento. Investir na educação não é comprar telefone celular, não, né, pessoal? Mais um ato público e a educação esteve presente. Educadores e educadoras, sob a coordenação do Sindiúti, encerram o ano de 2021 com um ato público na cidade administrativa em Belo Horizonte. A educação quer valorização, quer piso salarial e quer também o rateio dos 4,1 bilhões do Fundeb. Dinheiro há e a educação quer o rateio desse dinheiro. Zema, seu caloteiro, cadê nosso dinheiro? Zema, seu caloteiro, cadê nosso dinheiro? Então esse é o governo Zema, que para os amigos é tudo e para o funcionalismo público é nada. De um governo que entrou falando em estado mínimo, em estado zero, que está junto com a proposta do governo Bolsonaro de acabar com os serviços públicos no Brasil, de entregar tudo para a iniciativa privada, que é o que eles acham que é certo. Eles estavam discutindo ainda com o apoio do Zema, não sei se todos aqui lembram, a pandemia veio e eles pararam com a discussão da privatização do SUS. Um governo que nos deve tudo, nos deve muito. Vai para a mídia e fala que não tem dinheiro, mas tem dinheiro sim. Tanto que tem dinheiro que foi provado quanto que tem dinheiro para pagar o rateio do Fundeb. É um governo que senta com a mesa de negociação e que não faz proposta. É um governo que vai para as mídias sociais soltar fake news. Este é o governo Zema. Pagamento, gente! No 5º dia útil é dever e obrigação! Não é favor, não! Então, governador, você não está fazendo nenhum favor! Cumpra com o seu dever! O governo Zema não paga os educadores, não paga os demais trabalhadores públicos, não paga a polícia. Ele paga, né, como bem lembrou o nosso presidente da CUT, o Jairo, é a empresa dos amigos, dos partidários do Partido Novo. A nossa defesa da remuneração não é um debate corporativo. É um debate fundamental de uma sociedade que quer desenvolver. A sociedade não desenvolve se não investe na educação. Não tem investimento. Investir na educação não é comprar telefone celular, não, né, pessoal? Não é comprar aparelho celular para distribuir depois que o ensino remoto acabou. Isso não é valorização. Ano passado nós aprovamos o Fundeb, também contra a vontade dele e do Bolsonaro. Eles não queriam Fundeb na Constituição, mas nós aprovamos. Foi uma mobilização enorme que foi feita no Brasil inteiro. Então nós aprovamos um Fundeb permanente, um Fundeb que obriga agora não mais 60%, mas 70%, no mínimo, do Fundeb é para pagamento pessoal. E isso é o que foi aprovado no novo Fundeb. Aumentou-se os recursos, inclusive de repasse federal, e também, como eu disse, fez com que esse Fundeb fosse permanente. O governador, este ano, está descumprindo uma parte básica do Fundeb, que é o que a Bia falou, que são os 70% que ele é obrigado a pagar do Fundeb, no mínimo para o pessoal da educação. Vamos documentar a retrospectiva Sindiúti 2021. O que é militarizar a escola pública? Que projeto é esse que o governo federal trabalha como se fosse política pública, mas de acordo com a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, no fundo, é o desmonte da escola pública. O que é militarizar a escola? Nós não estamos falando dos colégios militares das Forças Armadas, né? Nós não estamos falando dos colégios militares das corporações
seja da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Né? Essas são outras escolas que têm outras estruturas, né, que a gente aqui não pode comparar como se elas fossem iguais às escolas da rede pública, das redes, porque agora a gente já tem militarização da rede municipal, na rede municipal. Né? O que é militarizar, que a gente está chamando aqui? É entregar a gestão da escola, né? E aí não é só a gestão, nós que estudamos educação sabemos muito bem disso, né? A gestão, ela não é atividade fim, ela é atividade meio da educação, né? Então a gente entrega a gestão da escola para, historicamente aí a gente vai acompanhando com Goiás, numericamente para a Polícia Militar. Uma audiência pública foi realizada no último dia 12 de maio na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater sobre a privatização da educação na rede estadual. O requerimento foi feito pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Não existe processo de diálogo sobre o projeto Mãos Dadas. Na verdade, nós buscamos compreender o projeto, e estou trazendo algumas informações para o debate, né? Para o debate público, que ainda não aconteceu. É a primeira vez que acontece um debate público com acesso às pessoas sobre esse projeto. Vocês querem receber mais recursos? Queremos. Então, vamos municipalizar. Mas não falo para eles, olha, vocês já viram qual que vai ser a sua estrutura de gasto? Isso até o que está público não fala nada sobre isso. O governo, eu não sei se ele esqueceu, eu ainda estou com essa dúvida, mas nós temos uma legislação que regulamentou o artigo 197 da Constituição do Estado, quando a municipalização foi estabelecida, lá na década de 90. O processo de municipalização, não, de descentralização das matrículas. E aí, na época, foi aprovada uma lei, que é a 12.768, que estabelece uma regra, que essa transferência, tanto do ensino pré-escolar quanto fundamental, então inclui os anos iniciais, depende de lei municipal autorizativa, ou seja, ela precede a assinatura do termo de adesão e tem que ter a avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar no município. O projeto Mãos Dadas do governo Zema não considerou essa legislação. E agora vamos dar sequência a uma série de debates ocorridos no dia 12 de maio de 2021 na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, com a finalidade de discutir sobre o novo sistema educacional que está sendo proposto pelo governo do estado de Minas Gerais por meio do modelo Charter School. A princípio, de maneira piloto, em 3 escolas estaduais, a partir de 2022. Na Escola Estadual Maria Andrade Rezende, Escola Estadual Francisco Menezes Filho e na Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco, em Sabará. O projeto Somar, do governo do estado, na visão de muitos especialistas da educação e dos educadores e educadoras, deveria se chamar subtrair, pois significa um gerenciamento, a mão privatista deste governo em cima da escola pública. O programa Somar, de fato, é mais uma tentativa de imposição do gerenciamento de tipo empresarial na educação pública do Estado de Minas Gerais. É mais uma tentativa. É importante a gente entender que, felizmente, nós não temos uma cultura avançada de empresariamento e de valorização da gestão empresarial entre os educadores de Minas Gerais. Felizmente, a cultura é absolutamente refratária a isso e muito cuidadosa. E também no Ministério Público, em sua maioria, do Estado de Minas Gerais. A inspiração que nós vemos aqui é nitidamente baseada nos princípios da Fundação Lehman, que é a seleção de cargos de liderança, quando, então, a indicação passa a ser externa, não é? Da direção, gestão de pessoas no setor público. Eu estou aqui trazendo o que está no site da Fundação Lehman sobre gestão educacional, na busca do que denominam gente talentosa e comprometida, que nunca é construída coletivamente. Ela é externa, ela não ouve a comunidade escolar. Na prática, uma privatização da escola pública, na prática, uma mercantilização
do ensino público, do espaço e do patrimônio público. Não há que se dizer gestão compartilhada, não há que se colocar palavras novas. Na prática, é aquilo que nós já conhecemos, é a privatização, sim, da escola pública. A CUT Minas e os seus sindicatos filiados fizeram no último dia 26 de maio um ato simbólico na Praça da Estação, centro de Belo Horizonte. Saíram em defesa do auxílio emergencial de R$ 600. O Outras Palavras acompanhou esse ato. Esse ato é chamado por todas as centrais sindicais no país todo, cujo objetivo é que hoje em Brasília, nesse mesmo momento, está acontecendo um ato lá também, um ato simbólico, né, com todos os cuidados sanitários, onde o objetivo é forçar o Congresso Nacional a reimplementar o auxílio emergencial de R$ 600 para toda a população, para que a população toda que está precisando, passando fome, tem muita gente passando fome, tenha condições de realmente atravessar esse momento difícil da pandemia. Nós temos milhões de desempregados sem a assistência do Estado, com um auxílio emergencial insignificante, irrisório, que excluiu uma grande parte da população, que fez jus ao auxílio emergencial de R$ 600 no ano passado. Então, hoje, nós estamos aqui em nome da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para exigir o auxílio emergencial para a população do nosso estado, do país. Para combater a pandemia, nós precisamos de vacina no braço, precisamos de testagem, precisamos de isolamento social, e esse isolamento social só é possível com o auxílio emergencial para garantir a sobrevivência das pessoas em casa, né, e garantir que elas não tenham que se expor ao vírus diante dessa alta que nós estamos tendo de contágio. Nós precisamos vencer o vírus, vacinar o povo para retomar a economia. Uma coisa está relacionada com a outra. Nós só retomaremos a economia com o combate à pandemia de Covid-19 no país. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais denunciou o vazamento de dados pessoais de servidores da educação básica da rede estadual. Nós estamos com o diretor estadual do Sindiúti, Paulo Henrique Santos Fonseca, que é da coordenação do Departamento de Comunicação, falando a respeito deste assunto. Esse vazamento só foi possível porque o governo do estado faz uma gestão privada da coisa pública, né? No caso, esses dados da educação foram cedidos ao Instituto Unibanco e ele chegou a ser vazado, né, expondo dados do fazer pedagógico dos professores, dos trabalhadores da educação, né, e também indo contrário à Lei de Proteção Geral de Dados. Outras Palavras também destacam o importante debate na Assembleia Legislativa no último dia 24 de maio. Em audiência pública requerida pela deputada Beatriz Cerqueira, foram discutidos os impactos da proposta do governo federal por meio do projeto de lei 59 de 2020, que prevê a venda dos Correios. Vamos acompanhar por que esse assunto corre a toque de caixa em Brasília e também a quem interessa de perto promover a entrega dos Correios para a iniciativa privada. Lamentavelmente, a agenda de privatizações está na ordem do dia do governo federal. É assustador porque, como nós estamos com mais de 400 mil pessoas mortas pela Covid-19, a prioridade do governo deveria ser massificar a vacinação para que nós interrompêssemos esse ciclo de morte, de genocídio que vive o nosso país. Mas não, nós enfrentamos todos os dias pautas de privatização, de entrega do patrimônio público à iniciativa privada. Esse debate ele é importante para cada pessoa, né, de todos os municípios. Entregar os Correios é entregar a soberania nacional do país, né? É entregar o segredo comercial, né, do nosso país. É muito importante a gente trazer esse debate para a população entender que se o Correio for privatizado, quem vai sofrer com isso vai ser o povo.
Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, aqui no Outras Palavras, repercutindo um assunto que ganhou manchete nos jornais aqui no estado de Minas Gerais, de que o governador Romeu Zema não cumpre os 25% de investimentos na educação. Bom, a gente já denuncia isso há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, várias denúncias ao Ministério Público, várias denúncias à imprensa, várias denúncias dizendo que Minas Gerais não investe os 25%, e é um fato. E é importante que os órgãos de fiscalização do Poder Executivo atuem nesse sentido. O governador, os governos que não investem, que negam os recursos destinados à educação, no caso aqui de Minas Gerais, precisa se explicar. Vamos agora à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para acompanhar uma importante discussão a respeito da situação de contaminação de profissionais da educação municipal em Varginha. Nunca nós fizemos da educação à distância, da educação remota, a nossa opção. A nossa opção é o ensino presencial. Só que agora não trata de opção, trata de necessidade. A sociedade sabe disso. E a população varginhense, a comunidade varginhense, demonstrou isso em números que nós vamos colocar aqui, que agora é essa necessidade que nós temos que fazer. Nós temos que ainda preservar a vida, retardar um pouco ainda as aulas presenciais, para que a gente possa voltar com segurança e com respeito à vida. Eu não posso negar a importância das aulas presenciais na vida da minha filha, né? Na vida de nenhum aluno, pois isso é imprescindível realmente. Porém, os tempos que nós estamos vivendo não condiz, né, com a situação. Nós precisamos aí dar vida em primeiro lugar. As escolas voltaram primeiro com o corpo administrativo, né, seus auxiliares de serviço, diretor, vice, auxiliar de secretaria, supervisores. Esses voltaram antes do presencial. Voltaram para atender a comunidade escolar, voltaram para que mais eu não sei, né? Mas infelizmente isso aconteceu, inclusive em plena onda roxa determinada pelo Estado de Minas Gerais, que não foi seguida aqui em Varginha. Como a deputada disse, teve que intervir, né, com ação na justiça para que isso mudasse os quadros aqui na cidade. Mas é importante de alertar os pais e as mães que não é o momento da gente levar nossas crianças para as escolas. Não tem uma situação segura ainda para a escola receber, nós não temos vacina para todo mundo, e é importante a gente fazer uma campanha, vacina para todos já. O projeto Mãos Dadas do governo do estado tem sido muito criticado pela comunidade escolar, por profissionais da educação, parlamentares e estudiosos do assunto. Nós vamos ouvir aqui a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, a respeito desse assunto. É claro que a municipalização ela tem previsão legal e, portanto, ela precisa ser, no âmbito do poder público, respeitada. O que eu trago, no entanto, aos colegas, né, do parlamento e a todos que nos acompanham, é que este projeto Mãos Dadas não é da forma como a legislação determina que precisa ser a descentralização das matrículas. Esse é um primeiro ponto. Porque toda descentralização das matrículas em toda a legislação determina um regime de colaboração. Então, precisa ser um processo de parceria entre Estado e municípios, incluindo, no caso, o avanço e a universalização da educação infantil no Estado de Minas Gerais. Assunto este que o governo de Minas não priorizou na parceria com os municípios. Daí eu faço uma leitura geral. Então, o primeiro aspecto é esse, né? O projeto Mãos Dadas, ele não e não atende, né, o que a legislação, na minha avaliação, preconiza do que tem que ser a descentralização de matrícula. E agora nós vamos acompanhar um debate promovido pela Câmara Municipal de São Francisco, uma audiência pública sobre o projeto Mãos Dadas, do governo de Minas, que prevê a municipalização do ensino fundamental. Estou com a tarefa aqui de falar do ponto de vista do trabalhador em educação. E eu quero dizer que nós já passamos por processos de municipalização no Estado antes, em 1998.
E as pessoas que têm carreira, ou que já se aposentaram, ou que estão esperando a aposentadoria, passaram por esse processo, até hoje sofrem as consequências desse processo de municipalização. A disjunção por um ano não resolve a questão funcional das pessoas, porque o trabalhador em educação tem uma carreira, e graças à reforma da Previdência, do regime geral que foi aprovada, de contribuição, que aumentou a trabalhadora, a professora. Então, nós não passamos menos de 25 anos, 30 anos ou mais em sala de aula. Então, a disjunção por um ano me parece uma justificativa para ancorar qualquer tipo de projeto de governo, não projeto de Estado, que não resolve a nossa situação, porque a política educacional repercute por gerações. Por gerações. Então, acho que isso é importante destacar. Em São Francisco, nós temos somente de professores da educação básica um quantitativo de 51 professoras que ficaram excedentes no Estado. Quer dizer que são as efetivas que ficarão sem local de trabalho, que terão que ser, em tese, cedidas para o Estado em adjunção. Os designados da educação não terão vínculo funcional com o Estado, serão demitidos. O superintendente disse, representando o governo, que o vínculo é até 31 de dezembro de 2021, está correto. Após 31 de dezembro de 2021, e passando o processo de municipalização no município, essas pessoas ficarão desempregadas. Nosso assunto agora é a CPI da CEMIG na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quais são os próximos passos? Este questionamento foi feito durante uma live que ocorreu no último dia 21 de junho, com a presença de Emerson Andrada, coordenador geral do Sindeletro, o deputado federal Rogério Correia e a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Nos últimos dias, ou nos últimos meses, nós temos visto uma sanha privatista e entreguista do patrimônio público mineiro aos interesses privados, que tem, de sobremaneira, surpreendido a sociedade mineira. Especificamente em relação à CEMIG, nós vimos a direção da CEMIG propor a venda da Renova, uma subsidiária da CEMIG, que tratava, sobretudo, de energias renováveis. Nós vimos a CEMIG propor a venda da sua participação na Light, que foi levada a cabo, e hoje a CEMIG não tem mais participação na Light, uma importante empresa do sistema elétrico brasileiro. E, por fim, a participação da CEMIG na venda da Taesa, cuja proposta de venda foi feita recentemente e ainda não foi levada a cabo. Esses três eventos, eles demonstram que, uma vez não tendo conseguido construir clima para a privatização da CEMIG dentro da Assembleia Legislativa e, sobretudo, no seio da sociedade mineira, a atual direção da CEMIG, a mando do Partido Novo e do nosso governador Romeu Zema, vem fazendo a privatização pelas beiradas. Agosto está marcada a privatização dos Correios. E em setembro eles querem privatizar a prestação de serviço público de educação, de saúde e de assistência social através da reforma administrativa, que é a PEC 32, que inclui os empregados públicos também, viu? Tira o direito de vocês mais uma vez. Então, tudo isso é o pacote que o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, tem apresentado ao povo brasileiro. Como o governo não tem condições para fazer a venda direta, o que nós passamos a observar, Emerson, é exatamente essa mudança da tática, no sentido de se apropriar da CEMIG, aparelhá-la, eu acho que esse é o melhor termo, colocá-la a serviço de interesses pessoais, de grupos, né, privados, e o que nós começamos a receber e a acompanhar é uma situação estarrecedora de uma gestão que não preza pelo público, que não preza pela coisa pública, que tem feito negociações entre si, né? Começamos a denunciar, a aprovar. Primeiro, a CEMIG
se desfazendo do atendimento à população, né? Uma das primeiras pautas, inclusive fui eu que aprovei e realizei audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, logo no início de 2019, quando o governo começou a fechar as unidades do interior, né? Deixando a população sem o atendimento. Isso é uma tática privatista. Você diminui a prestação de serviço público para fazer as pessoas acharem que o serviço está ruim. E se está ruim, é melhor privatizar. 45.961 mortes até o dia 29 de junho. Aqui na porta da Assembleia Legislativa, o Sindiúti fez um memorial pelas mortes em Minas Gerais até o momento. Cada vela representa 1.000 mortes pela Covid-19 no estado de Minas Gerais. O Sindiúti continua em defesa da educação e da vida e fazendo a denúncia para que a educação presencial só seja de fato retomada assim que todos e todas estiverem vacinados. Mais de 45 mil mineiros mortos pela Covid, dentre eles centenas de trabalhadores em educação da rede estadual de Minas Gerais. Nós estamos aqui hoje na porta da Assembleia Legislativa para denunciar que a nossa categoria está morrendo de Covid, que a população do estado de Minas Gerais está morrendo de Covid e as vacinas demoram. Uma luta pela vida, uma luta por justiça, uma luta que as pessoas têm que entender que quando o professor está dizendo que não pode ir para a sala de aula, ele não está defendendo só a vida dele, não. Ele está defendendo a vida, inclusive, dos pais, dos irmãos e dos filhos daqueles que são contra o movimento dos professores. O destaque agora é para a audiência pública realizada pela Câmara Municipal de São Francisco no último dia 16 de junho. A atividade teve como objetivo discutir sobre o projeto Mãos Dadas do governo do estado, que pretende municipalizar as escolas estaduais de ensino fundamental. A professora Denise Romano disse que essa proposta precariza a política educacional e vai provocar desemprego em massa na categoria. Mas eu quero dizer que quando você, Jonathan, apresentou os gráficos no início da sua apresentação sobre a evolução dos casos no município, né, na microrregião, eu fiquei muito espantada e elogiar a coerência da sua fala, porque os gráficos apresentam o quadro. Então, todos os argumentos que foram colocados aqui por todos, pelo Poder Legislativo, pelo doutor Unai, pela Secretaria de Saúde, por você, Jonathan, por todas as pessoas. Os números são demolidores. Não é possível voltar às aulas se a gente não tem os grupos com a vacina, né, vacinados. Então, isso é uma limitação, tanto para o nível básico, fundamental, né, e universitário, de nível superior. Atos, carreatas e palavras de ordem. O 19 de junho último foi marcado por manifestações contra o governo federal em todo o país. E em Belo Horizonte não foi diferente. E agora a luta é fora Bolsonaro. E quem fala fora Bolsonaro, fala fora Zema também. Porque o Zema é o seu representante aqui, que quer privatizar a saúde, que quer privatizar a educação, que quer privatizar, está dilapidando. Além da questão da pandemia, a carestia que nós estamos vivendo no Brasil, com a alta dos preços, desde a alimentação, dos combustíveis, o número de pessoas passando fome no nosso país, o número de pessoas sem condição de ter uma refeição digna durante o dia, chega a 120 milhões de pessoas no nosso país. Nós tínhamos saído do mapa da fome, e infelizmente de 2016 para cá, voltamos do mapa da fome, para o desemprego em massa, para toda a carestia que o nosso povo está vivendo. Até o próximo sábado.